Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo ao Negócio de Ação, o podcast que traz empreendedores para compartilhar as suas histórias de sucesso, suas quedas, o que usaram para levantar e muitos insights valiosos para você que já empreende, utilizar aí no seu negócio. Mas para você que gosta desse ambiente, aproveitar, quem sabe um dia você não começa a empreender. Já segue a gente aí no nosso Instagram, negócios_ação. E já pega esse link que você está vendo aqui embaixo e compartilha com todo mundo que você conhece. A nossa comunidade cresce a cada dia mais e mais. E hoje, um negócio diferente. Um negócio muito diferente. Hoje temos aqui no Negócio de Ação Rodolfo Pouzin, responsável pela Home Angels, Londrina, unidade Palhano. Após 12 anos como executivo de operações na maior empresa de educação do Brasil, ele decidiu em 2024 empreender no cuidado de idosos, unindo propósito e negócios. Publicitário e desenvolvedor de sistema, com mestrado em cultura contemporânea e doutorado em andamento em ensino de linguagem e tecnologia. Gente, ó, suei. Ele traz uma visão única sobre como transformar o impacto positivo em resultados. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, ao nosso podcast. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Fernando, por me receberem aqui no podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ter a oportunidade de trocar com a audiência do podcast Negócios de Ação. Que legal, hein? Eu enfatizei que é muito diferente porque eu nunca tinha ouvido falar. E tem mais uma, né? E que currículo, né? Você viu que coisa? Não, quando pessoas de alto nível, assim, além de vir aqui a brilhantar o nosso podcast, ainda traz mais conhecimento, a gente fica muito feliz, né? Fica muito então, feliz. Vamos lá. Rodolfo, conta aí um pouquinho da tua história. Quem é o Rodolfo? É de Londrina, não é? Casado, filho, pai? Conta aí. Vamos lá. O Rodolfo originalmente é de Cuiabá, Mato Grosso. Eu vim para Londrina em 2016, transferido na época pela empresa que eu trabalhava, né? Mas antes de chegar em Londrina, 2016, tem toda uma história anterior, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer publicidade e propaganda. E aí, logo no segundo semestre, eu percebi o quanto o legado que o meu avô materno deixou era enraizado em mim. Isso lá em Cuiabá? Lá em Cuiabá. O meu avô foi professor e ele morreu, eu tinha 3 anos. Só que eu cresci construindo a imagem dele do que as pessoas que o conheceram, que foram alunas dele, tinham. Então, quando a gente andava pela rua, eu saía com a minha mãe desde muito pequeno, as pessoas encontravam e sempre falavam com muito respeito, com muito carinho sobre o meu avô. Então, construiu em mim essa imagem desse professor que realmente transforma vidas, né? Desse professor que realmente impacta a ponto de você encontrar uma pessoa de 30, 40, 50 anos que lembra com saudade e respeito de um dos professores que passou pela formação dele. Então, quando eu estava na graduação, eu decidi que eu queria ser professor. E aí que eu começo a trilhar esse caminho de estudar o caminho da academia. Então, eu decidi que eu não queria ser publicitário de agência, né? Eu queria seguir carreira acadêmica. Então, durante toda a graduação, eu fiz participei de projeto de iniciação científica, escrevendo artigo para evento, enfim, todo esse processo que envolve uma carreira acadêmica. Eu terminei a graduação, já engatei o mestrado e fui fazendo especialização em paralelo em docência. Porque os bacharelados no Brasil, tirando as licenciaturas, de modo geral, não ensinam a gente a ser professor. Elas nos ensinam as nossas profissões, mas elas não ensinam como a gente ensina as nossas profissões. E aí eu terminei o mestrado, e logo que eu terminei o mestrado e a especialização em docência, eu comecei a dar aula numa instituição de ensino superior lá em Cuiabá. E a minha carreira foi muito rápida, assim, a minha ascensão na empresa foi muito rápida. Eu entrei como professor em 2012, no primeiro semestre. No segundo semestre, eu já comecei a coordenar a agência escola de publicidade e propaganda. No ano seguinte, eu virei coordenador dos cursos técnicos. No outro, que foi 2013, 2014, eu virei coordenador de curso. E por que foi rápido? Ah, porque eu tive sorte? Não, porque realmente sempre eu fui muito dedicado, e aí eu já começo a dar, né, dicas para a audiência. Eu sempre fui muito dedicado e atento às oportunidades. Então, eu percebia de que maneira as habilidades que eu sei que eu tenho contribuiriam nos momentos estratégicos. Então, em determinados momentos que eu percebi, o meu gestor estava precisando de um apoio a mais em determinado projeto, eu não esperava ele pedir. Eu ia lá e oferecia, então eu ia fazer e chegava com ele para ele com a proposta. Olha, eu pensei nisso aqui, eu acho que isso pode melhorar
Então, ter esse tipo de sensibilidade na carreira como um todo, independente se você é empreendedor ou se você é um intraempreendedor, né, que está dentro de alguma empresa ainda como funcionário trabalhando, é importante estar atento sempre assim, às oportunidades, de que maneira os seus skills, né, as suas habilidades são positivas para ajudar nessa construção. E isso funcionou muito para mim, porque em 3 anos eu saio de professor, em 2. Em 2 anos eu saio de professor para coordenador de curso. E aí eu fiquei com 2 anos ainda em Cuiabá como coordenador de curso e recebi a proposta de vir para Londrina para assumir uma gerência na área de operações acadêmicas. Então eu venho para Londrina em 2016 e fico até 2024 trabalhando com a operação acadêmica de uma instituição, de um grupo educacional, né? Que tem várias instituições, mais de 1 milhão de alunos. Eu tinha mais de 1.000 colaboradores, né, no final, né, no último período que eu estive na instituição. Então, tudo isso me preparou para chegar no momento de tomar a decisão de quero empreender. Não, e olha a bagagem, né? Porque para você lidar, né, com 1.000 colaboradores, toda essa pressão. E é o que você falou, porque assim, a gente até pode se preparar, mas o dia a dia mesmo... Exatamente. Ninguém fala pra você como você vai cuidar de um colaborador que tá com dor de cabeça, que brigou com a esposa em casa, que o filho tá indo mal na escola. Isso aí a gente não se aprende em faculdade, universidade. Isso é só vivência. E todas as nuances da gestão. Todo mundo que ocupa um cargo de liderança, especialmente um cargo de alta liderança, chega em determinado momento que... Você recebe uma determinada demanda da sua alta gestão, tem que decodificar aquela informação para falar com seus liderados, para não desmotivar as pessoas, até porque as empresas têm assuntos que são estratégicos, que ficam só até determinado nível de hierarquia. Então, foi com o tempo que eu fui desenvolvendo essa habilidade de manter a equipe motivada, mesmo com os desafios que a gente enfrentava no cotidiano, mas ainda assim trazer os resultados que a empresa esperava. Nem sempre vem tudo, olha, são flores, entregue para na maior parte do tempo não é. E eles não tomam esse cuidado para falar, né? Por exemplo, chega no nível tão alto de cargo que eles não têm esse cuidado para falar. Eles só passam a informação, falam, a gente quer que você faça isso, quem vai traçar o plano, fazer o plano de ação e realmente detalhar isso para a equipe vai ser você. Exatamente. E eu acho que nem precisa, assim, ter, porque eu acho que é o papel do gestor mesmo. Especialmente no gestor de alta... Exatamente. Isso é uma responsabilidade que é inerente. É o que a gente fala da gestor resiliência, ele tem que filtrar as informações. Exatamente. Justamente ele não pode passar para a linha de base com o mesmo nível. Então você precisa filtrar e passar o que é necessário. Seja na tonalidade, seja na quantidade, na qualidade de informação. Sim. E é isso a trajetória profissional do Rodolfo. E a pessoal hoje em dia eu moro em Londrina. Empreender também foi uma decisão, porque eu não quero ir embora de Londrina, então foi a primeira decisão que eu tomei depois de sair da empresa onde eu trabalhava. Esse foi o estopim, então, para você empreender? É que eu cheguei num momento que ter um propósito claro e ver esse propósito surtindo efeito ficou muito importante para mim. Então, só salário, benefícios não eram mais o suficiente. Eu falei isso embora fossem ontem, excelentes. Falei isso ontem. Falei assim, chega uma hora, eu já falei, eu acho que com o Eric algumas vezes, né? A gente conversa bastante sobre isso. Chega uma hora que já não é mais o dinheiro. Não. Você fala, o que eu tô deixando e para quem que eu tô deixando? Ou para quem que eu vou impactar? Honrando. Exatamente. Exatamente. Então, você vê. E olha que bonito, né? A história do seu avô. Com 3 anos, você já foi criando... você provavelmente, eu não sei você, mas eu não tenho a imagem assim de 3 anos, mas tem gente que tem. Mas ó, você tem? Então, mas então provavelmente era uma pessoa muito especial mesmo. Sim. E aí você formar a personalidade dele através do que as pessoas relatavam pra você, você fala, é impossível ser um cara, não era um cara do bem. Uhum. Um cara que impactou tanta gente, né? E alguém em quem me espelhar. Exatamente. Né? Um exemplo positivo a seguir. Então, quando você estava pensando em empreender, como é que foi? Você estava explorando opções, apareceu opções, como é que foi essa... Você tentou ainda uma recolocação, talvez, né, em outra instituição, outro cargo? Não, você falou assim, não, acho que agora eu preciso... Não, assim, a minha saída, ela foi meio que natural, porque a empresa, como toda empresa, passa por mudanças, e eu já me tornei meio que um ponto fora da curva nessas mudanças, assim, eu não conseguia mais me encaixar, justamente por conta disso, né, por entender que eu devia colocar a minha energia de 3 turnos de trabalho diário em outra coisa, né. Então eu tive tempo para me organizar Então comecei a pesquisar
Então, como eu comentei, a primeira grande decisão foi não quero ir embora de Londrina. Boa. Então, quando eu penso não quero ir embora de Londrina, a possibilidade de buscar recolocação, continuar na mesma área, foi tudo por terra, considerando que muito provavelmente, né, aí eu trago a experiência não minha, mas das pessoas, dos meus colegas desses anos todos, que foram para outras instituições que falam que sempre é muito similar, porque é uma questão de como o mercado regula e toda área tem o seu mercado e todo mercado tem características muito similares, né, independente da empresa. A empresa pode ter a sua cultura, mas o mercado regula, né? Eu decidi que eu não queria mais continuar nessa área. Entendi. E muita gente achou que eu era maluco. De como assim? Você é novo, tem uma trajetória brilhante. Como assim você vai jogar tudo fora, né? E não quer seguir. Eu recebi proposta de outras instituições para ir embora, mas todas envolviam ir embora de Londrina. E eu não queria ir embora de Londrina, né? Eu sou casado, sou pai de pet. Eu falei, eu não quero mobilizar toda uma estrutura, né? Eu demorei, por exemplo, eu demorei bastante. Eu mudei para cá em 2016, comprei minha casa em 2021, porque eu sempre tinha essa sensação de a qualquer hora eu posso ir embora, a qualquer hora eu posso ir embora. Não quero criar raízes, né, digamos assim. Mas aí quando eu começo a me relacionar, me caso e entendo o quanto eu gosto dessa cidade, eu falei, eu não quero ir embora. Então essa foi a primeira decisão. Só que, aí vem outro ponto para a audiência. Eu fiquei muito preso nesses 12 anos só na mesma área. Em que sentido? De só me relacionar com pessoas da mesma área. Então, a importância de você criar um network plural é fundamental. Às vezes não para agora, então às vezes a gente pode nem entender, nossa, mas por que eu tenho que ter um network plural? Porque você não sabe o dia de amanhã, você pode estar super feliz hoje. Boa dica. A empresa onde você trabalha, ou na sua própria empresa, amanhã você recebe uma proposta incrível para vender a sua empresa, e aí? Você vai empreender de novo no que você tinha? Você não tem possibilidade de ir para um outro mercado? Se você não constrói um network, e eu cometi esse erro, se você não constrói um network plural, você sempre vai ficar restrito a uma determinada área. Mas agora eu acho importante como eu vou parar no cuidado de idosos, né? E toda essa história envolve muito meu avô e minha avó. Então, meu avô foi essa primeira parte da minha trajetória, né, da minha carreira, e a minha avó vem na segunda. Em 2011, eu ainda morava em Cuiabá, 2010, na verdade, minha avó teve um diagnóstico de câncer. A minha avó, mãe da minha mãe, né, esposa do meu avô, que era professor. E eu e a minha avó éramos, assim, extremamente apegados. E eu fui o familiar, que a gente chama de cuidador familiar, que é a pessoa da família que meio que para a vida, né, para prestar os cuidados para o familiar que precisa. A minha mãe, na época, tinha 3 empregos, se dedicava extremamente, assim, aos cuidados da minha avó também, só que ela também tinha uma demanda e por uma necessidade, né, nossa de subsistência, enfim, e pelo próprio tratamento da minha avó. Então, eu passei, basicamente, 2010, 2011, na época eu estava fazendo mestrado, né, envolto com os cuidados da minha avó. Então, eu consegui entender com clareza todas as necessidades que uma família tem quando um idoso adoece. Porque, de modo geral, a gente é preparado, a gente fala com a sociedade, na biologia isso, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Só que tem uma etapa aqui no final, que é envelhece, é cuidado por alguém e morre. De modo geral, a gente se prepara para cuidar de filho. Então tem essa ideia, preciso cuidar da criança, preciso aprender a ser pai, preciso aprender a ser mãe. Mas a gente não pensa que em determinado momento não é que a gente vai virar pai e mãe dos nossos pais. Mas a gente precisa ter um olhar de cuidado para quem sempre cuidou da gente. É retribuir, no mínimo retribuir, né? Exatamente. Então eu sempre tive isso dentro de mim. E se eu vou olhar a minha trajetória como um todo, eu sempre falei para as pessoas, mas eu nunca tinha me percebido dessa maneira. Eu sempre tive muita paciência com o idoso. Eu sempre gostei de conversar com o idoso. Eu fazia trabalho voluntário em instituição de longa permanência lá em Cuiabá, com idosos, com um grupo de assistência. Então, e eu sempre tive mais paciência com o idoso que com criança, pra ser bem sincero. Eu brinco, se me colocar com uma criança, eu vou tratar ela feita adulto, porque eu não tenho o traquejo. Tem gente que naturalmente tem traquejo com criança, né? Entra naquele universo lúdico e vai com a criança. Eu não consigo ser assim. Mas, por outro lado, com o idoso, eu tenho uma facilidade de criar uma conexão muito rapidamente. Só que isso sempre teve dentro de mim, mas ficou ali, né? Segui outra carreira, bem sucedido nessa outra carreira. Não sabia que era um talento, na verdade. Exatamente, eu achava que era assim.
Natural. É algo sobre Todo mim. mundo é assim. É algo sobre mim, mas eu não conectava isso. Eu levava isso muito, eu acho que pelo começo fazendo isso como assistência. E depois, como família, eu sempre deixei isso muito num espaço de algo que não estava relacionado com business, com negócio. Com trabalho mesmo, de fato. Com trabalho, né? E aí volta para 2024, então quando esse cenário de quero ficar em Londrina, não tenho um network amplo, preciso empreender, já que eu quero ficar em Londrina, eu comecei a buscar franquias. Porque já que eu não tinha um network forte, falei, gente, imagina, eu já vou ter que fazer todo um trabalho de divulgar essa empresa, de colocar essa empresa no mercado. Exatamente. Imagina se eu ainda tiver que me preocupar com todas as outras coisas. Não vou ter uma indicação, não vou ter, porque eu não tenho esse network mesmo, né? Uma indicação, um amigo que precisa. E aí o ponto da franquia chega nesse momento que eu pensei, embora tem que pagar, todo mundo que é contra a franquia, a primeira coisa que fala são os royalties, né? Mas se for pensar, eu tenho um sistema que está pronto, eu tenho todo o material de marketing pronto, eu tenho treinamentos frequentes, bati no microfone, desculpa, não, se estourou tranquilo aí para o pessoal que está ouvindo. Tenho treinamentos frequentes, tenho uma universidade corporativa à minha disposição, tenho equipe de suporte, tenho uma metodologia de 15 anos, né, que é o caso da Home Angels. Ou seja, empreender em franquia foi algo que foi uma segunda ou terceira decisão, digamos assim, nessa jornada. E aí eu busquei o site da Associação Brasileira de Franchising. Tinha um valor que era o que eu previa empreender, né, usar para investir. Sabia que eu não queria empreender em alimentação, porque o meu irmão já teve um restaurante e eu vi de perto quanto é oneroso, e todo o meu respeito e admiração por quem empreende em alimentação, porque é um trabalho, né, bastante complexo. E aí, dentre a lista, né, de possibilidades dentro daquela faixa de preço que eu podia investir, apareceu a Home Angels. Mas não só a Home Angels, apareceu a Home Angels e várias outras empresas, franquias de cuidados de pessoas. Aí você já segmentou, valor e cuidado de pessoas. Exatamente, porque aí foi a hora que eu parei de olhar o resto da lista, que eu falei, encontrei. Porque aquele incômodo eu tô trabalhando, mas não tô fazendo não tô exercendo o meu propósito. Não tô gerando valor, né? Valor de propósito, eu digo, não é valor para a empresa, porque teoricamente não. Até pela tua trajetória, você gerava valor sim para a empresa, mas eu digo o valor para o próximo. Sim. Como propósito, né? E a coisa, como eu já estava muito imerso na operação, então eu me distanciei do propósito da educação transformadora. Eu ficava muito imerso na operação, nos problemas da operação, em tudo que envolvia lidar com esse tanto de gente. Então, quando eu encontro lá empresas de cuidados, eu falei, gente, mas eu sempre fiz isso. Quando eu cuidar de pessoas, e não só idosos, exatamente. Foi algo que eu sempre fiz, porque eu sempre cuidei do meu time, eu sempre tive, né, cuidado com os familiares. Eu falei, essa coisa do cuidado sempre foi uma característica que as pessoas mais próximas a mim destacavam sobre mim. Quando alguém ia, ou dinâmico, ou no cotidiano mesmo, querendo fazer algum tipo de comentário, essa coisa das pessoas me verem como uma pessoa cuidadosa pelo outro, sempre aconteceu. Então eu falei, é nesse campo que eu vou seguir. E aí veio a hora de escolher qual das franquias, porque todas as empresas, teoricamente, eram iguais, né? Estavam dentro da faixa de preço que eu podia investir, eram empresas de cuidados de pessoas, especialmente idosos. Aí eu comecei a estudar as metodologias. E a metodologia da Home Angels, e não é porque a empresa que eu escolhi para empreender, mas ela é diferenciada. É que, na verdade, não é nem porque você escolheu, mas você escolheu por isso. Né? Pela metodologia, por ser diferenciada. Sim. Então isso teve um peso na tua decisão, porque é o que você falou, todas são do mesmo segmento. Faixa de valor a mesma. De investimento. De investimento é o mesmo. Então, o que tem de diferencial? É a metodologia. É a maneira como o cuidado realmente faz parte de todo o processo. Então, todo o nosso plano de cuidados, ele envolve o cuidado não só do idoso, ou do adulto ou da criança, mas o cuidado da família também. E isso me tocou muito rapidamente, porque, lembra, eu fui o familiar
E na época a minha família não tinha condições de investir em um serviço como esse. A Home Angels já existia, né? Fazendo a conta, a Home Angels tem 15 anos, a gente está falando de 2011, a Home Angels já existia. Mas na época eu precisava que fosse alguém da família. Então eu sei o que essas famílias estão passando, eu já passei por isso. Eu entendo a dificuldade de você ver alguém que você ama muito e a pessoa, pouco a pouco, cada vez mais, perde a vitalidade, perde o vício da vida, né? Então, só pra gente contextualizar aqui, Rodolfo, o que faz a Home Angels, assim, quando você olhou assim, qual que é o escopo? A Home Angels é uma empresa de cuidado de pessoas. Pessoas. Crianças, adultos e idosos. Isso que eu ia falar, então ela não é focada para o idoso. Já chego lá. Ah, tá. E esse nome também, idoso, a gente pode usar, não pode? Terceira idade, como é que é isso daí? Não pode chamar Melhor de idoso. idade. Pode chamar de idoso, não tem problema. A Home Angels começa como uma empresa de cuidado de pessoas. E ainda é uma empresa de cuidado de pessoas. Por que eu digo isso? Porque hoje, se uma família me buscar para cuidar de um adulto pós-cirúrgico, eu vou atender. Eu tenho capacidade para atender. Minha equipe é treinada para atender. Sem o menor problema. Mas o cuidado, a mudança estratégica do ponto de vista de branding e de comunicação foca no idoso por números. E agora eu vou trazer alguns desses números. Antes disso, e qual que é o tipo de cuidado que você está falando? É um cuidado esporádico ou é um cuidado até... Ambos. Uhum. Porque nós podemos prestar o serviço... Eu vou resumir o que é o serviço de cuidados. Uhum. Então, o serviço de cuidados é banho, higiene da pessoa assistida. A gente não chama de paciente, a gente chama de assistido. Porque o nosso serviço ainda... Não posso dar muito spoiler, mas 2025 tem novidades. Boa. Mas ainda não envolve procedimentos invasivos. Então, nós chamamos de assistido aquela pessoa, porque nós prestamos serviço de assistência na rotina, no cotidiano. Então, administrar tanto do ponto de vista de gestão da medicação, quanto administrar para a pessoa assistida, gestão da alimentação, da movimentação, companhia para solidão, porque às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de doença. É que eu costumo brincar legal. Que assim, hipertensão e diabetes em idoso não é doença. Uhum. Porque desde que esteja controlado, o idoso segue a vida com muita tranquilidade. Né? Então, se o idoso não tem algum tipo de demência, algum outro tipo de doença crônica que complexifique o quadro de saúde dele, muitas vezes ele precisa de companhia apenas. E todos esses serviços a gente faz de maneira avulsa também. E faz, assim, 24 horas precisar ou também algumas horas por dia? Como é que funciona? Nós trabalhamos com planos. Então, planos e plantões. Então, o nosso primeiro plantão mínimo são 6 horas diárias, 5 dias por semana. Entendi. E o plantão máximo são 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os locais, vocês vão no local ou a pessoa tem que se deslocar até a sede de vocês? Não, nós vamos até a casa da família. Esse serviço também pode ser prestado dentro de hospitais. Então, às vezes, a família pode nos contratar para que o cuidador fique dentro do hospital acompanhando o idoso, ou também instituições de longa permanência, porque às vezes a família quer levar o idoso para uma instituição de longa permanência, só para todo mundo entender, instituição de longa permanência é o nome correto para asilo, que asilo não é um nome positivo, né? Então a gente chama de instituição de longa permanência. Mas o idoso está numa instituição de longa permanência, mas a família quer que ele tenha um cuidado mais personalizado, porque nas instituições, o que é normal, os cuidadores dividem a atenção com vários idosos. Então, a gente também pode prestar esse serviço e também em viagens. Então, às vezes, a família quer contratar um cuidador só para acompanhar numa determinada viagem, a gente também presta esse serviço. Ou para ficar também enquanto a família viaja. Enquanto a família viaja. De repente é uma... Que legal. É um idoso acamado, que não tem possibilidade de mobilidade. Ou às vezes a viagem requer um cuidado maior. Sei lá, eu vou fazer um safari. Como é que eu vou levar uma pessoa já debilitada para um safari? Não faz nem sentido. É muito mais sofrimento do que curtição ali da viagem, né? Exatamente. E antes de a gente entrar na operação, na dúvida do empreendedorismo, como é que foi para você o processo de se adaptar a uma franquia? Foi tranquilo? Teve dificuldade porque você começou a empreender? Tem que pagar imposto? Tem que pagar funcionário? Como é que foi isso? Então, foi tranquilo. Fica até parecendo que eu sou... merchan da Home Angels, franqueadora. Mas não é. A Home Angels tem 15 anos no mercado. Eles são os pioneiros em franquear serviços de cuidado no Brasil. Foi a primeira empresa de serviços de cuidados a virar franquia. Só para até dar um ponto aqui, para ter uma continuação,
a gente gosta muito também. Quando você defende a marca que você está Isso. franqueando, quer dizer que você uniu o seu propósito, você acertou na franquia e que ela atende às suas expectativas. Exatamente. Né? Porque senão você não Perfeito. falaria tão bem. Perfeito. Então, assim, não fica tranquilo com essa questão de, parece que eu tô fazendo merchan aqui. Muito Não pelo é isso, contrário. pelo contrário. E Tá? a Home Angels tem um programa muito estruturado de receber o franqueado. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu pedi a Coffee, e depois fui ver o contrato de franquia, a Coffee não escondia nada. Não tinha letra miúda, não tinha informação dúbia que você só descobre depois que assina, sabe? E existe na Home Angels um programa estruturado de formação do franqueado. Então, durante 2 meses, 2 vezes por semana, nós temos reunião com a equipe de gerentes da Home Angels, tratando de temas que são importantes. Então, teve dia de falar sobre tributação, teve dia de falar sobre atendimento, teve dia de falar sobre sistemas, teve dia de falar sobre marketing digital. Isso pensando no franqueado novo. Além disso, a Home Angels 2024, durante todo o ano, fez um programa de formação dos franqueados mais antigos. Olha que bacana. Retomando conceitos técnicos. Porque o que acontece? Como a nossa área ela é muito conectada com a área da saúde, protocolos mudam, entendimentos mudam, maneira de lidar com... Um exemplo que eu sempre dou é o ovo. O ovo já foi vilão, já foi mocinho, hoje em dia é intermediário, não come pela proteína. E assim é a área da saúde como um todo. Pós-pandemia, né? Exatamente. Então, a Home Angels tem esse cuidado tanto de preparar o franqueado novo e eles acompanham bem de perto. É uma incubadora mesmo. Legal. Olhando para uma metodologia de incubadora de empresas, é a mesma lógica. Eles têm, então, uma empresa de contabilidade que é certificada por eles, que já entende a metodologia deles, que eles oferecem para que trabalhe com a gente, enfim. E eles literalmente pegam na mão para cada coisa. Então, hoje o meu grupo, né, que começou junto comigo, era as terças e quintas, mas isso varia. Então, toda terça e toda terça-feira a gente tinha conteúdo teórico, né, digamos assim, e toda quinta-feira a gerente de operação e a gerente de técnica entravam para falar com a gente, para tirar dúvida. Então, como foi a sua semana? Para vocês terem uma ideia, chegava ao ponto, isso não aconteceu na minha unidade, mas uma outra franqueada, que é da mesma época que, né, de abertura que a minha, a primeira vez que ela foi atender um cliente pelo WhatsApp, a gerente da franqueadora acompanhou ela. Não, agora escreve isso, deixa eu ver o que o cliente mandou. Olha, Ou que seja, legal. literalmente é pegando na mão mesmo. Bacana. Boa experiência, então. Super. E é um bom exemplo a seguir, porque quando a gente fala de franquia, todo mundo tem um entendimento que é natural, que é escala. Mas a gente consegue, com dedicação, fazer personalização em escala. A gente consegue fazer com que as pessoas... E para mim isso foi muito importante, porque é uma empresa de cuidados. Não faria sentido. Exatamente. Como franqueado, eu precisava me sentir cuidado também. Da mesma maneira que eles nos dizem, vocês têm que transmitir segurança para a família. Eles também têm que transmitir segurança para mim como franqueado. É porque você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, olha, todo mundo que pensa em franquia, pensa em escala. Só que a escala é só para franqueadora, porque cada empreendedor é um e único. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a escala faz parte da franqueadora, não para o franqueado. Imagina se você escolhe, se você olha tudo lá, escolheu a franquia que você queria, se identificou, viu o propósito e na hora de implementar você vê tudo aquilo lá que te atraiu ir pelo ralo. Exatamente. Decepcionado. Né? Frustrado com um contrato de 4 anos, com uma multa, se quebrar, né? E felizmente não foi isso que aconteceu. Então, na Home Angels tem esse cuidado. E que na minha opinião, é um case de sucesso que outras... Tanto para quem tem uma empresa que está pensando em se tornar franquia, ter esse cuidado com o franqueado. É muito importante. Não ver aquele empreendedor só como um número. Por quê? Porque quando o franqueado cresce, a franqueadora cresce junto, porque o dinheiro deles vem do royalty. Então, para eles é importante que as unidades se desenvolvam, né? E não ter uma lógica de descarte muito rápido. Boa, bem colocado. Voltando para o ponto que eu falei, que eu ia falar sobre os números. Isso, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer um recorte Brasil e depois um recorte Londrina. Brasil. Dados do Ministério da Saúde. Às vezes eu ainda tenho o vício de falar Ministério da Educação. Dados do Ministério da Saúde. Até 2030, a pirâmide etária do Brasil vai inverter. O que isso significa?
nós teremos mais idosos acima de 65 anos do que jovens até 14. Nossa. Isso é inédito na história do nosso país. Porque o Brasil sempre foi conhecido como um país jovem. Mas, o que que isso, né? Por que que isso está acontecendo? Porque algumas projeções anteriores diziam que nós chegaremos nesse ponto em 2050. Mas nós tivemos uma pandemia que matou mais de 500 milhões de brasileiros. Em sua maioria, jovens. Isso que eu ia perguntar pra você, não foi ao contrário? Na sua maioria não foi o pessoal... A sua maioria foi jovens. Pessoas ainda em idade... Eu acho péssimo esse termo, mas enfim. Mas em idade produtiva. Que eles falam, né? Isso, né? Mas com comorbidade, que também é a galera que não se cuida tanto. Não necessariamente. Não? Porque, em 500 milhões de pessoas, não tem como a gente dizer que todo mundo tinha comorbidade. Não, mas a grande Porque maioria, sabe que não? Ali dentro daquele cenário, assim, eu não sou um especialista no... Também não, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu tô perguntando, hein? Mas existiram fatores externos de negligência no cuidado, existiu fatores negacionistas em relação à necessidade da vacinação, existiu, assim, vários pontos ali. É muita coisa, não dá pra falar que é só uma... Porque é mais de 500 milhões de pessoas, então não tem como dizer que é uma coisa só. Não dá mas pra o cravar, fato né? O fato é que isso interferiu nessa questão da inversão da pirâmide etária do Brasil. Que eu tinha que era o mais idoso que tinha sido afetado. E aí o que acontece? Então temos essa primeira informação. A segunda informação então a gente já sabe que 2030 vai ser 2030, se a pirâmide pela muda. Perspectiva, né, a pirâmide etária 2030 daqui a 5 anos, né, gente? Não, parece que tá tão longe, né? Mas não tá. Que a perspectiva é que a pirâmide comece a inverter. Um segundo ponto, e esse ponto, com certeza, nós e todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, já percebeu isso. As famílias estão menores. Sem dúvida. A minha família, assim, é bem fora da curva, porque a minha mãe era filha única, meu pai tinha só mais 3 irmãos, meu pai morreu com 73 anos, então para a faixa etária dele, isso não era muito comum, porque em geral as famílias eram muito grandes, né? Mas em geral as famílias tinham 5, 6, 7, 8 filhos, né? E aí isso casava, tinha mais 2, 3, 4 filhos, as famílias eram enormes. Quando a gente olha para o cenário de famílias hoje, as famílias têm 1, 2 filhos. Eu mesmo sou pai de pet. Então tudo isso já fica claro que a população está envelhecendo, a população está vivendo mais, porque a expectativa de vida do brasileiro também está aumentando. Hoje, você tem esse dado? Qual que é a expectativa? Se eu não tô, me perdoem se eu estiver falando equivocado, mas está em 73 anos. 73. E aí, então o brasileiro está vivendo mais, as famílias estão menores e nós teremos mais idosos do que jovens e muito em breve. Além disso, isso é Brasil, né? Além disso, cerca de 30% da população de idosos será acometido por algum tipo de demência. E o que é demência? Boa, define pra gente. Demência é toda... são doenças que afetam o sistema nervoso, neurológico das pessoas, que criam neurodivergências. Então, o Alzheimer. Quando a gente fala de Alzheimer, o Alzheimer é uma demência. É uma proteína que, né, se desenvolve dentro do cérebro, vai crescendo. Por isso que o quadro do Alzheimer ele tem muito pouca melhora e sempre o avanço dentro dos rápido, níveis é né? maior. Exatamente. Por conta do desenvolvimento dessa proteína. O Parkinson também é um tipo de demência. Mobilidades não O Parkinson não é um tipo de demência, perdão. O Parkinson é uma outra doença. Mas existem outros tipos de demência. Afetar a mobilidade. Aí afetar a mobilidade, afetar a memória. Então, as demências, cerca de 30% da população idosa terá demência. Isso significa dizer que numa sala com 10 pessoas, 3 vão ter. E aí, o que te coloca nesses 30% e o que te tira nesses 30%? Vários fatores. Tem fatores genéticos, mas que não necessariamente definem, não é porque o pai e a mãe teve Alzheimer que 100% de certeza que os filhos terão. Mas a chance é maior, você acha? Se tiver o gene, sim. Tem até o caso daquele ator, o Chris, não vou saber pronunciar, não me lembro na verdade de como pronuncia o sobrenome dele, mas o Thor. O ator que faz o Chris Thor. Hemsworth. Ele falou com o cara... Então,
E eu tô usando esse exemplo porque eu vi hoje uma matéria falando sobre isso. Ele descobriu que ele tem o gene de maneira dupla, tanto pela hereditariedade paterna quanto materna. Então ele tem muita chance de ter Alzheimer. E quando a gente olha para ele é um exemplo de pessoa com o que se diz sobre uma vida saudável. Pratica atividade física, e atividade física não só pela estrutura física ou porque ele é o Thor. Não, ele tem programa que ele faz aventuras ao ar livre, né? Enfim, tem uma alimentação controlada. E esses fatores, eles contribuem para evitar. Mas não é certeza que vai impedir. Entendi. E aí, por que eu estou falando dele? Primeiro, por conta dessa coisa que ele descobriu, né? Que ele tem a possibilidade, né, do cromossomo, do gene tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E a esposa dele contratou uma maquiadora, né, de caracterização e envelheceu. E chamou ele para jantar, para que ele guardasse. Se ele realmente vier a ter Alzheimer, para ele guardar na memória como ela será no futuro. Já que muito provavelmente quando ela estiver com aquela idade, ele estará demenciado. Então, parece, quando a gente fala de Alzheimer, parece que está distante, mas assim, um cara como ele tem grandes chances. Como que ele descobriu? Hoje em dia existe um exame que você consegue descobrir se você tem ou não, né, esse gene que pode aumentar a sua probabilidade de ter Alzheimer. Mas a maior parte dos geriatras é contra a realização desse exame. Por quê? Por um motivo que eu acho bastante justo. Você descobre que vai ter. Tem a chance de ter. Você vai fazer o quê? Mas não tem nada. Ainda não existe um tratamento preventivo, medicamentoso, não. Então a orientação dos médicos é o que é para tudo no geral. Atividade física regular, alimentação balanceada e controlada e estímulo cognitivo. Você estar sempre aprendendo. Sim, sempre, né, colocando o seu cérebro em desafios, né, tirando ele do modo automático. Né, porque quando a gente coloca o nosso cérebro, desafia o nosso cérebro, a gente ativa lugares diferentes dele e isso aumenta, né, a nossa circulação, né, cerebral mesmo. Isso contribui para a prevenção de demências, né? Mas quando a gente olha para essa fórmula, atividade física, alimentação, sono de qualidade, todo médico fala isso para todas as doenças. Então, na verdade, efetivamente não existe ainda. Só que a gente fica muito distante, né? Você fala, não, isso não é para mim, ou eu sou muito novo para isso. Mas aí você faz assim... Exatamente. Né? E o corpo, ele é acumulativo, né? Por isso que não adianta a pessoa malhar uma semana e achar que vai ficar forte, que não vai. Não vai. Né? Você estava falando dos dados do Brasil e Londrina. Como é que é os dados? Quando a gente vem para Londrina, a gente tem... e aí do público que a Home Angels atende, que foi um estudo que a Home Angels Brasil fez. Que legal. Nós temos 24 mil idosos em Londrina. 24 mil. Dentro da faixa de público da Home Angels. O que considera idoso pra gente falar? É idade ou é um estado? Idade. É idade. É idade. A partir de 60 anos. 60 anos. Isso. 6 mil tem algum tipo de demência. E mais 4 mil tem Parkinson. Nossa. Ou seja, a gente está falando que dos 24 mil, 10 mil tem quase algum 30%. tipo de doença que requer cuidados constantes. Isso que eu ia falar, necessita dos cuidados. Necessita de cuidados constantes. Constantes, né? Porque idoso, no geral, necessita de cuidado. Nem que seja um monitoramento remoto, mas necessita. Esses necessitam de cuidado constante. E aí é legal aquilo que você falou. Tem esses problemas de saúde, né, os acompanhamentos cirúrgicos, mas teve um tema que você falou que é a questão da solidão. Exatamente. Como é que é isso daí? Você tem cliente também assim? Nós temos clientes que são que o cuidador é companhia para a solidão. Que o idoso, os familiares ele não tá moram... Bem de saúde, às ele vezes. está bem de saúde, mas ele mora sozinho e os filhos não moram mais em Londrina. Uma filha mora fora do Brasil e o filho mora em Curitiba. Então, o papel do cuidador é literalmente fazer companhia. E existe não sei se pode falar assim, mas um rodízio desse cuidador? Ou não? Eu me identifiquei... É fixo, ele gera uma conexão. Quando eu vou fazer... dentro da metodologia da Home Angels, tem um processo que chama avaliação diagnóstica.
essa avaliação diagnóstica, ela antecede a contratação efetivamente. E eu e o supervisor técnico vamos até a casa para conhecer a pessoa que vai ser assistida, conhecer a família, entender a rotina. E aí, nessa visita diagnóstica, eu traço o perfil da pessoa assistida. E aí, eu volto para o meu banco de talentos de cuidadores para encontrar o cuidador ideal. O que eu estou dizendo? Um idoso mais introspectivo, eu não posso colocar um cuidador que também seja introspectivo. Senão vão ficar os dois, um olhando para a carinha do outro. E não vai fazer sentido para ele. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso colocar uma cuidadora extremamente falante com um idoso que é introspectivo, porque ela vai atazanar ele, né? Então, quando a gente vai fazer a seleção do cuidador, a gente toma cuidado com todas essas características. Né? Então, a gente busca um cuidador que tenha características aderentes ao perfil daquela pessoa assistida. Então, aí, respondendo a sua pergunta, a gente não gosta de rodiziar. Só que, claro, são seres humanos, situações acontecem. Exato. Uma doença, falta, etc. Então, não é da nossa metodologia cada dia ser um cuidador. Até porque, vou usar o exemplo do Alzheimer. Uma das coisas que ajuda muito no cotidiano do cuidado de uma pessoa com Alzheimer é você entender quais são os gatilhos daquele idoso e prevenir os gatilhos. O que são os gatilhos? São as situações que geram uma mudança de comportamento repentina. Né? Entendi. Geralmente atrelada à violência, e essa violência verbal, às vezes física, né? Enfim. Se cada dia eu coloco um cuidador naquela casa, ninguém vai aprender quais são os gatilhos daquele idoso. A partir do momento que o cuidador convive todos os dias com aquele idoso, ele passa a entender e a conhecer aquele idoso. A entender os gatilhos, e ele vai prevenir que esses gatilhos aconteçam. Então, por exemplo, percebeu que sempre depois do almoço o idoso fica mais irritadiço, um idoso demenciado, né? Porque às vezes é vontade de ir até o toalete, de ir até o banheiro, mas ele não consegue verbalizar. Ele não se lembra mais que aquele desconforto que ele está sentindo é porque ele precisa ir ao banheiro. Então, o idoso consegue... O cuidador consegue, com a convivência, aprender esses comportamentos e, a partir disso, criar, então, uma rotina onde ele administre esses gatilhos de uma maneira mais confortável. Então, por isso que a gente opta por não ficar trocando os cuidadores. Então, e não colocar o cuidador em mais de uma casa também. Então, aquele cuidador, ele vai se especializar naquele idoso. Naquele idoso, naquela família. Naquela família, naquela rotina. E gera também, assim, uma relação de confiança e fidelização do cliente, que se você precisar mudar, ou por algum motivo que o cuidador precisar sair, também te gera um problema para resolver, né? Em geral, é um tema bastante delicado com as famílias. Não é? Porque as famílias... Eles se identificam também, né? Sim, e algo que é natural. Inevitavelmente, embora nós temos todo o cuidado na seleção, na contratação e na atribuição do cuidador numa casa, na implementação desse cuidador na casa, ainda assim é uma pessoa estranha dentro do seio da família, né? Então, até gerar é conexão, um tema muito delicado para as famílias abrir a sua intimidade para uma pessoa estranha. Às vezes é delicado para as famílias falar comigo sobre os problemas, porque quando uma família nos procura, né, procura uma empresa como a minha, em geral porque ela tem um problema. E eu não estou falando que o idoso é o problema, mas ela tem um problema para administrar as necessidades daquele idoso. Então, às vezes eles já têm dificuldade de abrir isso para mim, porque eles entendem que é uma obrigação misturado com uma culpa de não tô dando conta, mas meu pai e minha mãe sempre fizeram tudo por mim, né? E algo que eu sempre falo com as pessoas é assim, entender que precisa de ajuda é o primeiro passo para garantir que a ajuda especializada consiga chegar. É que talvez ela não saiba que ela está fazendo bem para quem está sendo assistido, né? Exatamente. E aí entram questões culturais, né? Às vezes religiosas, de eu tenho que dar conta, né? Eu estou falhando como filho se eu contratar uma empresa para cuidar. Eu estou abandonando meu pai e minha mãe. E não é nada disso, né? Até porque a premissa da Home Angels é que a gente mantenha o idoso na casa. Por quê? Para ele continuar no convívio da família dele. Porque a gente sabe, é cientificamente comprovado, que manter o idoso no convívio da família, no ambiente que lhe é familiar, ajuda na manutenção da saúde, ajuda na manutenção das capacidades cognitivas. Então, é muito importante que o idoso continue convivendo com a família dele, né?
E como faz para manter esse banco de dados seu de colaboradores? Hoje eu criei dentro de muitos anos de operação, eu criei uma metodologia para operar dessa maneira. Cada franqueado tem liberdade para fazer esse recrutamento e seleção. Aí já é liberdade da franqueadora para vocês. Isso, a franqueadora ela tem um modelo padrão que ela fala, olha, a maior parte faz assim, mas cada cidade é de uma maneira. Então, no começo... Muito cultural também, né? No começo, eu tive que aprender como criar esse processo em Londrina. Então, hoje eu faço recrutamento, seleção, treinamento quinzenalmente. Então, às segundas-feiras, a cada 15 dias, nós vamos para a sala de reuniões do nosso escritório para reunir os cuidadores, ou novos, ou cuidadores que já são nossos, para treinamento, recrutamento e seleção. Nossa. Então você tem um método de E treinamento. nós criamos um processo que envolve 5 etapas. Desde a captação desse candidato, né, desse prestador de serviço, até a contratação efetiva. Com processos à distância, né, por telefone, processo presencial, avaliação teórico-prática, então avaliação de antecedentes e Antecedente histórico, né? Mas me fugiu a palavra, mas indicações, né, prévias, lugares onde aquele cuidador já trabalhou. Então, nosso processo prévio é bastante robusto e ele acontece a cada 15 dias, porque o cuidador, a agenda do cuidador, ela é muito dinâmica. E esses cuidadores, eles também, às vezes, têm os próprios clientes particulares. Então, eu trabalho em cima da disponibilidade de cada cuidador. Por isso que eu falei que na visita diagnóstica eu entendo qual é a necessidade da família, qual é o plantão que a família precisa. Ou até mesmo ele tem um emprego paralelo a isso, Às vezes sim, às vezes... Que vai ajudar vocês. Ele já é um enfermeiro, ele é um técnico de enfermagem, mas ele quer uma renda extra, alguma coisa. Vocês também têm esse tipo de cuidado? Olha, a gente pode não encaixar, que parece que não faz sentido, até pelo processo que você tem. Mas não, faz sentido a gente ter uma pessoa como você na equipe, que tem essa disponibilidade. Olha, se for um plantão à noite, que requer um cuidado maior, ou um cuidado em hospital, eu já vou saber como lidar com essa situação. Quando eu contrato o cuidador, mesmo que ele tenha uma formação de técnico ou de enfermeiro, ele não pode atuar como? Porque ele não... O cuidador de idosos é uma ocupação no Brasil. E é uma ocupação de assistência. Ainda hoje, eu falei das novidades para 2025, mas ainda hoje o meu CNAE não me permite ter um serviço de saúde, né? Entendi. Então, por isso que a pessoa pode ter o conhecimento e, inevitavelmente... Mas ele não vai atuar como? Mas ele não pode atuar como. Porque envolve conselho, envolve uma série de outras questões que hoje não estão no nosso universo. Legal, pro olhar de um leigo, parece que seria até natural, né? Que já são pessoas que cuidam de outras pessoas. Sim, mas são... Né? Na franqueadora, eles têm um jeito de explicar o nosso trabalho que eu acho muito interessante. Que a gente pode classificar os idosos em 3 grandes grupos. Os independentes, os parcialmente independentes e os totalmente dependentes. Hoje nós atuamos com os parcialmente independentes ou dependentes. Fica no meio. Por quê? Porque ele ainda consegue desenvolver algumas atividades, mas ele ainda não requer um cuidado intensivo de uma internação hospitalar domiciliar, né? Uma internação domiciliar com recursos hospitalares. E o totalmente independente é o que eventualmente a gente atende no cuidado para solidão, né? Mas ele não necessariamente vai buscar um cuidador para isso. Às vezes ele pode ter um grupo de amigos, às vezes ele pode ter outros mecanismos para lidar com isso. Entendi. Então, para 2025, a Home Angels tem projetos para atuar tanto com os totalmente independentes quanto com os totalmente dependentes. Entendi. E isso vai envolver adaptação do nosso CNAE. Aí sim a gente vai para uma outra esfera de trabalho. Mas é aí que faz parte também de você ter... crescimento. Não, e fazer parte de uma franquia, né? Exatamente. Na verdade, você não precisa pensar eu não no tenho que me preocupar com isso. Né? Eu não tenho que me preocupar em fechar parcerias importantes. Não tenho. É até bom a gente voltar para essa pegada do empreendedorismo. Primeiro, você tem dificuldade com mão de obra hoje ou não? Porque hoje, assim, tem vários empresários que estão passando por aqui falando, meu problema hoje é falta de mão de obra. Acontece no teu ramo também ou não? Parcial, Eric. Porque da maneira como nós estamos recrutando hoje,
Ainda não aconteceu de eu ter superou, que abrir então, essa mão de um dificuldade. contrato porque eu não tinha... Entendi. Não, eu não diria que eu superei porque eu ainda tenho que fazer. Entendi. Mas é muito delicado por conta disso, como eu estava comentando. Aham. Como os cuidadores eles podem trabalhar de maneira independente também, às vezes a pessoa passou pelo processo, foi contratada, mas ela começou a trabalhar em uma outra casa, a disponibilidade Entendi. dela para trabalhar para mim diminui. Entendi. Então ela fala, olha, não posso mais plantões de 12 horas, agora eu posso plantão só de 6. Aí Ou você então, tem que agora eu só se posso plantão reorganizar. final de semana. E ao mesmo tempo eu não posso tirar essa pessoa do meu banco, porque pode chegar um contrato para mim que seja com aquela característica. E que ela já passou por todo o processo que você precisa que ela passe. Exatamente. Foi treinado. Então, por isso que quinzenalmente a gente faz, né? Por que quinzenal? Porque numa semana o supervisor técnico tá fazendo as etapas internas, né? Digamos assim, de filtra currículo, liga, faz entrevista telefônica, e aí na semana seguinte nós vamos para as etapas presenciais. Então, na verdade, hoje na empresa a gente faz recrutamento toda semana. Isso que eu ia falar. Só na que verdade, a diferença é que presencial com as pessoas é a cada 15 dias. Entendi. Mas o processo, ele não para. ele não para. Maravilha. E eu sei que é tudo lindo, maravilhoso, tá fazendo o que você gosta, tá honrando os avós, mas a gente fala, quando a gente tá empreendendo, da parte financeira, rentável, tem que dar dinheiro. Sim. Teve algum momento na franquia que você pensou em desistir por algum motivo? Seja financeiro, seja Na empreender verdade, é difícil. eu acho que até pra gente entender a situação, quanto tempo de operação em Londrina? Hoje estou com 6 meses de operação em Londrina. 6 meses. Sim. Legal. Como é que foi a implementação? A implementação, ela foi melhor do que eu imaginava por conta do cuidado da franqueadora. Então, do ponto de vista de rentabilidade, a franqueadora é muito objetiva com a gente. Na COF já tem Transparente. isso. Exatamente. Não espere milagre, tem que trabalhar para ter os Exatamente. retornos. Tem a metodologia clara e qual que é o comportamento que tem mais a médio, né, digamos assim, dos franqueados com 1 mês, com 2 meses, com 3 Entendi. meses. Isso com 15 anos de experiência, é claro que está muito E azeitado. foi batendo. Exatamente. Então, Maravilha. antes de assinar, eu já sabia qual era a expectativa de evolução da empresa e consegui me organizar também Maravilha. financeiramente para isso, né? Porque Entendi. é um Isso é fato legal. do empreendedor. É. No primeiro mês, ele não vai estar pagando suas contas ainda com a Não. empresa. E Não. hoje, né? qual que é a taxa de Royalties, franquia? não, royalty não, mas quanto tempo para a franquia tá se pagando já? Ah. Ponto de equilíbrio, até pra gente entender mercado O em que geral. foi, às vezes, quando a gente na COF, o tempo de payback, 3 anos, 5 anos, qual que era o tempo? 1 ano e meio payback. Nossa, é rápido, hein? É bom. Muito bom, O ticket é alto. Ah, tá. muito bom. Porque, assim, e Não também é assim, ali- mas mesmo assim, 1 ano e meio, né? A gente tem que se preparar financeiramente 1 ano e meio. Quem tá pensando em empreender, não existe milagre de 3 meses, 6 meses, que a gente sempre fala por aqui. O ponto né? de De equilíbrio maneira é honesta, importante. né? De maneira honesta. Não, mas é porque às vezes o próprio franqueado é enganado. Ah, sim. É porque ele vê Né? lá o payback 6 meses. Porque assim, nossa, todo mundo vende. É fácil, Fica né? tranquilo. Se você vender isso aqui por mês, em 1 ano, teu payback já tá pago. Mas é a realidade de onde eu vou abrir, é a realidade do mercado. Exatamente. Então, assim, a gente toma muito cuidado quando a gente fala aqui de franquia, justamente por isso. O tempo médio, a gente já perguntou para alguns franqueados e até pro Dog King, né, que é franqueadora, a gente perguntou, todo mundo fala em torno de 3 anos. Mas aí entra o ticket. Isso. Né? O ticket do dog vai ser diferente. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala, olha, é mercados e mercados. Mas é que também, talvez, o que vai fazer a diferença para você, também é a tua bagagem. Né? Que você vê, você já tem uma gestão diferente. Você já tem essa disponibilidade para trabalhar totalmente diferente. E você já gostava, vai totalmente a favor do que a gente sempre fala. Quer empreender, domine o processo. Procura Querendo ou não, uma você já área, né, que você gosta. estava envolvido com essa parte aí, né? E é uma característica minha. Por que eu tive sucesso em operação? Porque eu sempre fui uma pessoa muito processual. Então. Eu tenho metodologia na minha vida. Então, para minhas coisas pessoais. Inclusive, tá mais para frente nas dicas eu trouxe algumas delas. Então, a minha cabeça precisa pensar processualmente. Então, para a estrutura, e isso é importante para quem vai olhar para audiência. Isso aí, vai lá. Isso é muito importante para quem vai empreender. Assim, a gente precisa de organização, gente. A primeira coisa é, a partir do momento que você abre um CNPJ, entender que o CNPJ é uma coisa, o seu CPF é outra. Se você começar misturando as estações, você já vai começar errado.
Não tem essa de... Uma coisa é entender o que você precisa, como pessoa física, investir na sua empresa. E um momento isso vai ter que voltar. Outra coisa é você misturar as contas. Entrou um dinheiro que é da empresa, você vai lá e usa para conta pessoal e não se organiza dessa maneira. E, infelizmente, isso é um erro que muita gente comete, né? De não entender que são, pessoas literalmente separadas e que precisam ser separadas, né? Então, eu acho que isso contribuiu muito para mim em todo esse processo. Primeiro, pelo planejamento prévio. E segundo, porque eu tenho uma cabeça muito processual mesmo. Então, claro que não foi no primeiro mês que eu criei o processo de 15 em 15 dias. Não, precisou de um pouco de causa ali no começo, de ter um contrato. Já tinha cuidador recrutado num outro formato que a gente estava fazendo. O cuidador simplesmente não apareceu. No primeiro contrato, no segundo, né? Na verdade, o primeiro contrato, infelizmente, o nosso assistido faleceu. No segundo contrato, o cuidador não apareceu. Eu falei, conversando com o supervisor, eu falei, como que a gente vai evitar que isso aconteça? A gente evita que isso aconteça tornando o processo ainda mais estruturado. Né? Não é 1 ou 2 pontos de contato com esse cuidador. Então, nós temos pontos... A partir do momento que eu coloco o cuidador em um contrato, nós temos pontos de contato. Então, o cuidador vai receber um treinamento prévio e específico sobre aquele idoso. No dia de começar. 2 horas de antecedência. Olha, que legal. Então, com 2 horas, se o cuidador não aparecer, eu crio uma metodologia, né? Um processo. Que é importante, porque eu preparo o cuidador para aquele assistido, mas, ao mesmo tempo, eu me preparo para uma eventual falta, porque senão eu sei que eu tenho 2 horas para repor, para substituir, antes do horário do início no contrato. Tempo de reação, né? Que legal, muito bem. Mas isso foi desde o começo? Claro que não, precisou eu ter que calçar a sandália da humildade. Hoje em dia esse é um termo que quase ninguém mais entende, né? Que a galera mais jovem não lembra do que isso quer dizer, mas enfim, isso quer dizer quando você precisa, ser humilde, ir lá pedir desculpa para a pessoa. Eu tive que ligar para o contratante, pedir desculpa e falar, olha, eu vou precisar começar amanhã, né? Eu vou repor, vou te reembolsar sobre essa diária, mas eu vou precisar começar amanhã porque operacionalmente eu não consigo começar hoje. Nada melhor do que falar a verdade, né? Exatamente. Claro que a pessoa não ficou feliz porque ela estava se preparando, né? Mas, ao mesmo tempo, foi exatamente isso que ela disse. Obrigado por não ter inventado uma mentira. Por ter me falado a verdade, né? Sempre falar a verdade. E aí, no dia seguinte, a gente começou. Estamos com esse contrato até hoje, então deu tudo certo. Que legal. Mas foi importante esse chacoalhão no começo. Porque rapidamente a gente conseguiu entender onde a gente estava falhando e ver possibilidades. Porque, confesso para vocês, eu não pensei que o cuidador pudesse faltar. Porque a partir do momento que você contrata a pessoa, combina com a pessoa... Você combinou como a gente. Exatamente. E é o que eu sempre falava quando eu tinha um time, quando eu era CLT, não meça os outros com a sua régua. Eu sempre falava isso. E eu mesmo não ouvi isso de achar que deu a palavra, tá dado na hora de horário combinado, a pessoa vai estar lá. Não, as pessoas às vezes não estão. Eu falei isso pro Eric, semana passada, num contrato. Eu falei assim, cara, porque contrato pra mim é mera formalidade do que a gente tratou. Exatamente. Se eu falei pra você, já tá certo. Não precisa, eu não precisaria nem assinar, mas eu acho que até por garantia das duas partes a gente assina um contrato. Exatamente. Mas e eu tenho muito isso com o Eric, porque o Eric, a gente tá junto nessa caminhada de empreender faz muito tempo juntos. E aí a gente fala sobre isso, fala assim, é que às vezes a gente pensa, porque assim, se ele me falar alguma coisa, eu não vou precisar colocar num papel, e se eu falar alguma coisa pra ele, eu também não preciso pôr no papel. A gente vai honrar um com o outro. Então a gente acha que todo mundo é assim. Todo mundo é assim. E infelizmente não é. Infelizmente tá se perdendo as pessoas de palavra, Exatamente. Né? E isso também amplia do âmbito das famílias, como eu estava comentando, há uns 20 dias atrás teve a Convenção Nacional da Home Angels. E eu estava conversando com uma outra franqueada, ela estava contando uma situação de que em determinado momento um contratante dela virou e falou para ela assim, eu não estou preocupado com o contrato. Aconteceu uma situação, que ela precisava administrar, uma situação delicada, e falou, eu não estou preocupado com o contrato, eu estou preocupado com a sua palavra, com o que você me disse que ia fazer. É isso aí. Então, a pessoa que nos contrata, em geral, às vezes ele nem leu o contrato. Mas tudo que você disse que ia fazer, eu espero que você faça. Ele vai lembrar. E isso é um diferencial que a Home Angels também é muito incisiva com a gente do ponto de vista de que é importante, é a figura do diretor ser a figura presente com a família, junto com o supervisor técnico.
Porque eu poderia contratar um time comercial e soltar, né? Até a pessoa qualifica lead, aquela coisa que tá super na moda. Mas eu tô falando de um serviço de cuidados. E tem mais uma, né? Talvez, pensando economicamente, seria até melhor. Sim. Porque é uma equipe comercial para vender. Mas fugiria do teu propósito. Exatamente. Porque como que é uma empresa de cuidados onde a pessoa não está sendo cuidada? Que vamos ser sinceros, e nada contra equipe comercial, gente, mas a equipe comercial tem uma coisa em mente, cifra. O número hoje é 10, eu tenho que vender 10 hoje, se não quer próximo e segue o baile. Você estava falando de dicas aqui, né? Que dicas que você tem para dar tanto para quem quer empreender, né? O que as pessoas devem colocar aí na balança na hora de empreender, na hora de não empreender? Uma das coisas que eu aprendi foi assim, o óbvio precisa ser dito. Então, por isso que eu vou começar dizendo algumas coisas que parecem óbvias, mas que são importantes. E para mim foi muito crucial. Parece clichê de coach ou de livro, né, de empreendedorismo. Encontre o seu propósito, trabalhe com o seu propósito, mas de fato, gente, encontre algo que realmente vai te motivar a levantar da cama. Porque o dinheiro, ele vai te motivar por um tempo, mas depois ele vai virar um peso. E aí a gente vai virando escravo do dinheiro, porque você vai criando um padrão de vida com aquele salário, e mesmo que você não esteja feliz, você está preso numa teia que é muito difícil sair. Então busque trabalhar com algo que seja associado e diretamente ligado com seus propósitos, com aquilo que te move, que te motiva. Fantástico. Esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto é, seja organizado. Infelizmente, no Brasil, a gente não aprende na educação básica coisas relacionadas à organização. E aí vem gestão financeira, gestão do tempo, tudo isso, para mim, tá ligado à organização. Aprender a ser organizado. Aprender a ser organizado com o seu dinheiro, aprender a gerir seu tempo, aprender a gerir a sua rotina, porque gerir o tempo e gerir a rotina são coisas diferentes, né? Então, é muito importante você aprender a gerir a sua vida. Porque a partir do momento que você consegue gerir a sua vida pessoal, você vai conseguir ser um empresário capaz de gerir uma empresa. Senão a coisa fica muito entroncada ou fica muito difícil. Vai contra, né? Tudo que você já faz, né? Muitos empreendedores não conseguem ter sucesso justamente por conta disso, porque se perdem. O Brasil, infelizmente, não é um país com pouca burocracia, pelo contrário, e eu, embora eu tenha uma trajetória longa de trabalho, muita coisa eu aprendi. A hora que eu virei empreendedor, porque eram áreas que eu não precisava cuidar, eu nunca me aprofundei estudando. Mas questão tributária, estrutura de pessoa jurídica, tudo isso é muito complexo no Brasil. Então a gente precisa acompanhar. A parte de contabilidade é muito importante, até porque se você vai pensar no valuation, é que isso é uma outra coisa, que os empreendedores em geral não pensam. Gente, especialmente quando empreende em algo que gosta muito, que fica pensando, né, isso é meu. E às vezes você vai criar algo tão incrível que vai ter uma potência tão grande que outra pessoa vai falar, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero comprar. Então você também precisa estar preparado e criar a sua empresa de uma maneira organizada para que ela crie valor para um determinado momento, eventualmente você vender, né? E também está preparado para isso. Estou preparado hoje para vender a minha unidade da Home Angels? Não, de jeito nenhum. Mas é um pensamento que é importante a gente ter, né? Do ponto de vista de ter uma mentalidade de empresário. Porque a mentalidade de empresário requer isso. Bom né? ponto, isso daí, bom ponto. A gente é muito apegado à parte, eu que criei, eu não quero me... Exatamente, é do Prefiro meu que jeito. feche do que eu venda. É pensamento, né? Pequeno, né? Exatamente. Então, quando a gente fala empresas familiares, por exemplo, em geral, tem empresas muito boas familiares que têm muita dificuldade. Chega um determinado momento que estabilizam, estagnam justamente por quê? Porque não tem o capital suficiente para continuar investindo para expandir e não quer abrir para que outra pessoa de fora da família, né, entre no negócio. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Ou às vezes até tomar essa decisão consciente também. Não, vai ser meu, não quero vender, não quero fazer, né, que tenha outras pessoas, vai ser meu a vida inteira. Mas que isso seja consciente, não seja, nossa, não consigo vender minha empresa porque minha contabilidade é toda desregulada porque eu não cuidei disso desde o começo. Né? Porque um dia eu lanço determinado item de uma maneira, determinada despesa de uma maneira, no outro mês lanço de outro jeito, e essas contas nunca se encontram, né? Bem colocado. E vira um problema, né? E, bom, já falei sobre ter propósito claro, né? E trabalhar em prol do seu propósito.
Já falei sobre ser organizado e ser organizado com as suas finanças, com o seu tempo, com a sua rotina. E eu acho que um outro ponto muito importante, que a gente acabou de falar sobre ele, é cumpra a sua palavra. As pessoas têm dado cada vez menos importância em cumprir a sua palavra. Só que quando você cumpre a sua palavra, você está falando sobre a sua reputação. E como empreendedor, você precisa ter reputação. Você precisa ter reputação para ter networking, que foi o que a gente falou mais no começo da nossa conversa. Então, quando você não cumpre a sua palavra, você afeta a sua reputação e automaticamente você vai afetar a sua rede. Porque a gente não confia em quem não cumpre a própria palavra. Como que... Imagine no meu negócio. Se eu sou uma pessoa que mente, que não cumpre o compromisso, etc. Como que você vai confiar em que eu coloque alguém do meu time dentro da sua casa? Verdade. Já começou com as mentiras, já imagina? Começou errado. Exatamente, né? Então é muito importante. E isso se conecta com... Acabou virando 7. Isso se conecta com a questão do network, né? Pense no network o tempo inteiro. Que isso é outra coisa que parece óbvia, mas precisa ser dita. Hoje você está fazendo, sim? Hoje eu faço parte do BNI, foi como eu conheci o Eric, inclusive. Eu entrei no BNI justamente por entender que existem outras possibilidades além do BNI. Mas eu entendi que o BNI é uma rede forte de pessoas, de empresários, que além da própria metodologia de referenciar, mas com pessoas com que eu poderia trocar e aprender. Porque é uma estrutura plural. Eu estava falando sobre um network plural. Então, é importante esse network em plural, porque às vezes não necessariamente aquela pessoa vai ter uma referência para mim, uma indicação de um assistido. Mas numa conversa com ela eu aprendo algo que eu posso trazer para dentro da minha empresa e isso vai virar o jogo, né? Tem empresários que pagam milhões às vezes para participar de grupos de empresários, tem um nome em inglês chique que eu esqueci para isso, mas a pessoa paga lá uma fortuna para ter um encontro por ano e passar um dia com aquele grupo de pessoas para fazer network. Né? Então, isso é muito importante, sim. Existe o BNI, existem outras ferramentas, né, outros mecanismos de network estruturado para você conseguir, né, se relacionar Mas que legal que ele está fazendo. Sim. Eu ia falar assim, ei, tem dicas de livro, mas ó, ele trouxe os 3 livros. Já fala pra gente disso. Professor, gente. O primeiro livro que eu trouxe como sugestão é esse do Simon Sinek. Cadê a câmera? A câmera tá aqui. Comece pelo porquê. Por que eu acho esse livro incrível? Porque ele traz uma metodologia. Eu não gosto da palavra influência, mas ele traz uma metodologia de como você pode inspirar as pessoas. Quando você coloca o porquê na frente, você convida as pessoas a se engajarem naquele tema, naquele propósito, naquele projeto. Olha que legal. Porque você traz clareza da motivação. Não é fazer porque eu estou mandando, não é fazer porque isso vai trazer dinheiro. Não. Qual é o meu porquê? O meu porquê é melhorar a qualidade de vida dos idosos com quem eu trabalho. É trazer conforto para aquelas famílias que estão numa agonia, sem saber administrar a sua rotina, para trazer qualidade de vida para quem elas amam. Então esse é o meu porquê. O dinheiro vai ser consequência. Então essa é a primeira dica. As outras duas, como eu falei que eu sou uma pessoa metódica, a primeira é do Harold, que é... Ixi, tá dando reflexo. Mas é o Milagre da Manhã. É que essa edição, ela vem com um diário junto. Tem o livro, que é uma capinha branca com amarelo. O Milagre da Manhã, ele traz o Harold traz uma metodologia para você aplicar na sua rotina. Por que o Milagre da Manhã? Porque ele sugere que você faça de manhã. Que antes de você fazer qualquer outra coisa para o mundo, que você faça por você mesmo. E aí tem as etapas. Funcionou muito para mim, então sempre que eu posso eu falo sobre isso. Talvez não funcione para todo mundo, mas se não funcionar na integralidade, tente pelo menos entender de que maneira ter... Porque na verdade isso aqui fala sobre rotina, que é a importância de ter rotina, né? Então, de que maneira que uma rotina estruturada pode te ajudar a ser mais produtivo, e não do ponto de vista só pensando no produtivo financeiro, mas no produtivo do bem-estar. De você terminar o dia com aquela sensação de, nossa, fiz bastante coisa hoje. Dever fiz cumprido. Tudo que eu me programei, né? Estou me sentindo bem com isso. E a terceira e última é do David Allen, que é A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro é a função, a estrutura do método GTD. E esse método ele é muito interessante porque ele também te ajuda a estruturar, ele também traz um misto de estrutura da sua vida pessoal, mas principalmente da sua vida profissional. E te ajuda
Só um minuto que eu vou tossir, gente. Desculpem. Ele traz uma metodologia operacional. Então, como você administra sua caixa de e-mails? Como você administra as múltiplas demandas do dia? Porque a lógica dele, por exemplo, ele fala sobre a caixa de entrada. E quando a gente fala caixa de entrada, a gente pensa em e-mail. Mas não, tudo quanto é demanda precisa ir para uma caixa de entrada. E nessa caixa de entrada, você precisa processar essas informações e dizer, isso aqui eu faço em curto prazo, isso aqui eu preciso colocar em longo prazo, isso aqui talvez seja um projeto. Então, de que maneira que você vai criando caixinhas para organizar a sua vida? Então, essas são as dicas. Que legal. Sensacional. Trouxe e ainda mostrou né? ainda. Isso é muito bom. A gente sempre fala por aqui que quando o papo tá bom, a hora passa muito rápido. Né? É isso mesmo. Então a gente queria aqui agradecer, em nome do podcast, sua presença aqui, esse monte de dicas que você deu valiosos, aqui. Né? Falei para você que ia ser muito diferente hoje. É verdade, uma coisa que a gente falou nos bastidores que é muito importante a gente falar, acho que até antes de encerrar. A gente sempre fala aqui que o empreendedor, e aí a gente vê cada vez mais CEOs falando de grandes companhias, que você vê o João Adib da CIMED falando, Alfredo Soares do G4, que eles se relacionam com pessoas. Então essas grandes empresas começaram a vender mais porque deram a cara, principalmente nas redes sociais. Hoje eu sei que eu não estou comprando de um laboratório CIMED, eu conheço o CEO da CIMED e eu sei a metodologia dele, eu sei como ele trabalha. G4, a mesma coisa. Não estou comprando um curso qualquer. Estou comprando um curso do Alfredo, do Thales, do menino. Então, assim, se conectar com pessoas. Como é que é hoje você nas redes sociais? Você já está mais pulsante, está mais tímido? Esse tem sido meu exercício, como a gente falou nos bastidores. Porque pela minha trajetória pregressa, eu sempre fui uma pessoa de operação. Então, eu colocava a coisa para funcionar. Eu não necessariamente precisava ser o rosto daquela operação do ponto de vista de como comunicar ou como vender aquilo. Então, esse tem sido meu desafio. Tenho mais ideias do que executo no momento, sendo honesto. Mas para 2025, eu quero começar o ano de uma maneira mais estruturada, com o meu planejamento, justamente para ter o dia exato para fazer, para ter a estrutura organizada para fazer. Entendi. Porque nesses 6 meses de início de implementação, mesmo sendo metódico, eu ainda tive que rever várias vezes. Planejo fazer de uma maneira, crio uma programação, não deu certo dessa maneira, então vamos de novo. E aí, para o ano que vem, eu quero ficar mais ativo, mais... 2025 nada, você já vai começar agora dando um recado para sua audiência aí, já passando suas redes sociais e já vamos tirar esse planejamento do papel. Maravilha. Então, vocês nos encontram nas redes sociais todas como Home Angels Londrina Palhano, tanto no Facebook quanto no Instagram. No momento são as 2 redes sociais que a gente tem trabalhado. Lá no Instagram e no Facebook vocês já encontram várias informações relacionadas ao contexto dos cuidados, especialmente de idosos. Então, em setembro e outubro, a gente fez uma série lá de posts relacionados a como a terapia ocupacional pode ser proveitosa e valiosa na rotina dos idosos. Nós temos, claro, publicações mais voltadas sobre como o nosso serviço funciona. E para janeiro a gente vai voltar com essas publicações mais endereçadas, mais específicas, aí voltadas para o cuidado de idosos com demência. Então, Home Angels, Londrina Palhano, em todas as redes sociais. É isso aí, já tá vendo? Pior, fala bem, tem conteúdo. Domina o assunto. É só meter a cara. Só meter a cara. De novo, queria agradecer, em meu nome, do Eric, a sua participação aqui. Eu acho que acrescentou muito. Eu acho que teve muitos insights. Eu acho que empreender para você fez muito sentido, claro, porque você achou teu propósito, e te ajudou muito a ser muito organizado, né? Então isso fez também a diferença. A gente sabe que não é todo mundo que é assim, então empreender realmente é um desafio. Poxa, a gente falou aqui quase 1 hora, parece que foi só sucesso, né? Mas a gente sabe que não é. Tem muito trabalho, mas assim, tem muita experiência, tem muito aprendizado na vida corporativa, no CLT, para trazer isso para... Sim. E ainda mesmo assim foi lá e comprou o método, adquiriu o método que é da franquia. Então, assim, achou o propósito, linkou propósito com afazeres, né, que são coisas que você gosta de fazer. Então, acho que isso é o principal. Obrigado por você ter vindo, compartilhado tanto conhecimento, poxa, ter trazido livros, ter dado os insights valiosos.
ter dado referências também de franquias de sucesso. Eu acho que a gente aprendeu aqui também, até pensando como franqueador, como franqueado. Poxa, que legal ter franquias assim, que tem esse cuidado humano, por mais que é uma empresa de cuidados, mas a gente sabe que às vezes nos bastidores não funciona assim, e que bom que funciona. Então, parabéns pela Home Angel aí, né, pelo cuidado com o seu franqueado. E é isso. Falar que, até pra galera do BNI, né, que vocês dois fazem parte, que também o nosso podcast tá de portas abertas para vocês. A gente sabe que tem muita história inspiradora lá, são muitos empresários, e a gente gosta de trazer mesmo histórias verdadeiras. Histórias que são contadas por pessoas que têm sucesso na sua carreira, mas são de verdade. Não é aquele cara tão longe, não é aquela pessoa tão sonhadora. Quase assim. mítica, Exatamente, né? Então, até por isso que o nosso podcast existe. É para trazer empresários da região, é para contar histórias de verdade, de como começou o empreendedorismo. A gente já teve várias histórias bacanas, mas teve gente que só começou e tá tudo bem também, né? Mas eu quero deixar um recado para você que está assistindo até agora. Pega esse podcast, compartilha, printa, marca a gente, manda pros seus amigos, porque isso aqui é conteúdo de verdade. Isso aqui é conteúdo para você compartilhar, é conteúdo de aprendizado, que você vai poder ver, tirar vários insights valiosos. Vá atrás dos nossos outros vídeos lá no nosso YouTube. No YouTube, no nosso Instagram. Vai ver quantos insights valiosos a gente tem lá, porque a gente quer empreender. E para 2025 é o que você falou, a gente espera trazer pessoas que tenham esse conteúdo e levar cada vez mais a pessoa a empreender, a buscar o seu propósito de vida. Porque é o que você falou, chega uma hora que se eu tô só pelo dinheiro, o dinheiro se torna um peso. Porque eu sou refém daquilo que eu mesmo construí, que é talvez é uma vida de alto padrão, porque eu estou melhorando a minha vida, o meu dinheiro está vindo maior, eu já não posso voltar mais atrás, porque eu tenho essas pessoas para impressionar, né? É o carro que precisa ser bom, são as viagens que precisam acontecer. É isso aí. Então, galera, vamos empreender, que eu tenho certeza que a gente vai levar pessoas a empreender e mudar de vida. E aí depois, quem sabe um dia você está aqui contando a tua história. Obrigado mais uma vez, fica à vontade para despedir da sua audiência. Né, da sua audiência. Eu quero agradecer de verdade pelo convite, pelo espaço. Foi uma conversa muito tranquila, muito boa. Assim que são boas conversas. Exatamente. É quando a gente fica tranquilo e aberto para poder conversar. Obrigado por enxergarem na minha trajetória uma trajetória que pudesse inspirar a audiência de vocês. E eu convido novamente todos vocês a conhecerem, né, o trabalho que a gente realiza na Home Angels Londrina Palhano nas nossas redes sociais e deixar um pensamento assim. Você que é pai, você que é mãe, você já conversou na sua casa ou já pensa sobre como você quer que seja os seus filhos, né, ou sua família lide com o seu envelhecimento? Esse ainda é um tema que a gente fala muito pouco. E às vezes as famílias se deparam com um quadro, né? O idoso está com demência, agora a família tem que tomar as decisões por eles. Então eu acho que é importante a gente começar a ter esses diálogos dentro de casa. Então, de que maneira você quer que o seu envelhecimento aconteça? Se acontecer algo como uma demência, como você quer que a sua família lide com isso? É importante a gente começar a ter essas conversas. Eu vou começar a levantar essa bandeira, porque eu acho que isso vai ajudar muito no futuro, já que normalmente a gente não tem essas conversas e não é preparado para isso. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Caramba, muito bom. O encerramento foi ótimo. Galera, tchau, até a próxima.